Oi, eu sou a Vivian, muito bom ter você aqui comigo para falar sobre Annie Ernaux, meu terceiro livro dela. Já tem outros dois vídeos aqui no canal, se você ainda não assistiu, depois dá uma buscada aí, tá? Inclusive, gente, eu tô pensando em criar uma playlist toda dedicada a Annie Ernaux, porque eu tenho a pretensão de ler todos os livros dela. Então eu acho que vai ficar mais organizado, né? Bem provável. Mais pra frente eu deixo aqui então a playlist toda dedicada a ela. De qualquer maneira, gente, eu tenho várias playlists de livros aqui no meu canal, porque eu gosto de deixar tudo organizadinho, tá? Então dá uma passada aí na aba das playlists, dá uma olhada, com certeza alguma vai te interessar, tá? E hoje então a gente fala sobre O Lugar, este livro que ela escreveu em homenagem ao pai. Antes da gente falar sobre o livro, eu quero falar sobre o Nobel de Literatura. Toda vez que eu trago um escritor ou escritora de Nobel, pela primeira vez, eu sempre leio a justificativa do comitê. Então eu já fiz isso aqui no canal, né, no livro O Acontecimento. Mas eu quero fazer de novo, se vocês me dão licença, se me permitem, eu acho muito importante. O comitê, em 2022, ao laurear Annie Ernaux, justificou dizendo: pela coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. Eu acho que é primoroso a gente ter essa clareza dessa justificativa, porque realmente resume muito bem o que é a Annie. Eu acho muito bom o modo como o comitê faz essas justificativas, de maneira muito precisa, muito bem pensada, né? Então aqui nós vamos ter um livro originalmente publicado em 1983, aqui no Brasil chega pra gente em 2021 pela editora Fósforo. E esse livro ele foi escrito 15 anos depois do falecimento do pai da Annie. Ele faleceu em 1967, ela começou a escrever em novembro de 82 e foi até junho de 83, quando eu fazia então 2 aninhos. E aí a gente vai ter um livro, como sempre, um livro curto, né? A grande maioria dos livros da Annie são curtinhos, são novelas. Esse tem 72 páginas e aqui a gente vai conhecer um pouco da história deste homem. Começa com o falecimento dele. Ele acabou de falecer, a Annie tá passando uns dias lá na casa dos pais, ela já é casada, ela já tem um filho de 2 anos e meio, e ela tá com um filho, passando uns dias lá e o pai dela falece, tá lá com a mãe, vai passar todo esse rito, né? Imagina, em 1967, esse processo de cuidar de um velório era muito amador, tudo era muito caseiro, né? Então a gente vai ver um pouco aí sobre dar o banho no defunto, vestir uma roupa, ter esse cuidado para fazer tudo isso antes que o corpo fique rígido, né? Enfim, a gente vai ver esse processo, como eu disse, né? A Annie escreve de uma maneira muito precisa, ela é muito direta, ela é muito rápida, então vão acontecendo as coisas, tem um enterro, e aí ela volta lá para o século XIX, contando a história do avô dela, que é o pai do pai dela. Um homem muito simples, muito humilde, muito pobre, vivia na Normandia. Ali ele vivia de favor numa grande propriedade e em troca de ter ali onde morar, ele trabalhava na terra, né, dessa grande propriedade. O pai da Annie nasce em 1899 nessas condições também de muita pobreza. Ele vai para a Primeira Guerra, é um homem que viveu as 2 grandes guerras, né? E ele vai para a Primeira Guerra, volta e já não quer mais saber dessa cultura. Ele fala que não queria, né, trabalhar com a cultura. E a Annie até coloca isso no livro. Não a cultura que nós conhecemos, mas ele diz sobre a cultura da terra mesmo, né? Porque a cultura geral dos conhecimentos, né, do mundo, essa nem passa na cabeça dele. E assim a gente vai ver então o lugar no mundo desse homem. Quando ela coloca esse nome no livro, né, O Lugar,
diz muito a respeito sobre o lugar das classes sociais, o lugar das relações humanas, o lugar de um homem enquanto ser humano, o lugar de afeto entre pai e filha, o lugar de memórias, de lembranças. Tudo isso toma então este título, né, de O Lugar, não propriamente a Normandia, mas sim essas condições, um lugar de classes, um lugar de posição social, um lugar de pertencimento afetivo, humano, é mais ou menos dentro disso assim. E aí vai mostrar então desde, né, antes do pai dela, ele vai virar um adulto, vai casar com a mãe da Annie, eles vão depois da fábrica, porque ele sai da guerra, vai trabalhar na fábrica, né? Não quer mais saber do trabalho da lavoura, vai para a fábrica, depois de um tempo resolve comprar um pequeno comércio, que vai ser meio que um mercado, meio que um café, vão ter uma primeira filha, que é inclusive um outro livro da Annie, que conta a história dessa irmã, que faleceu antes dela nascer. Essa irmã faleceu aos 7 anos. E aí vai mostrar um pouco sobre isso também, vai mostrar sobre o nascimento da Annie, sobre a infância e toda a relação dela com o pai até o falecimento dele. E aí a gente vai ver esses altos e baixos de relação que tem naturalmente entre pessoas, entre pais e filhos, vai entender como que ela enxergava e como ela enxerga depois já do falecimento, né, tantos anos depois. E é muito interessante porque ele teve um papel muito fundamental para a Annie ter condições de estudar, ao mesmo tempo que ele se preocupava em dar essas condições, em buscar, né, condições para que a Annie pudesse estudar, meio que incomodava ele também. E isso a gente vai ver em algumas passagens do livro, de como que se dá esse incômodo dele. É meio que uma vergonha para ele, mas ao mesmo tempo é um orgulho imenso, né? Então é um sentimento muito contraditório, essa possibilidade da Annie estudar, de se tornar alguém. Lá no vilarejo onde eles moravam, as meninas com 17 anos, todas elas estavam trabalhando, ajudando financeiramente a família, e a Annie não. A Annie estava estudando, a Annie estava buscando ser professora, a Annie depois entra para a universidade, e todo o olhar do pai dela em relação a isso, o próprio olhar dela para o pai, vendo a filha estudar, né? A relação que se dá do pai com as amigas de universidade, com o namorado, que vai então se tornar um marido, esse primeiro marido dela. A gente vai ver tudo isso assim. E o que eu acho interessante? Porque a Annie, ela vem com essa proposta de livros autossociobiográficos, né? Onde ela coloca a vida dela, mas coloca de uma maneira impessoal, de uma maneira como se ela estivesse à margem dos acontecimentos, onde não há muito sentimento, é só uma história crua, é uma história quase que indiferente, né? Mas é a história dela e é a história de tantas outras pessoas também, e são histórias que, mesmo não sendo a nossa, nos causa aí a possibilidade, né, de você se envolver, de você debater questões relacionadas ao que ela conta, sabe? Então assim, a Annie, ela tem um poder de escrita muito interessante, que é muito simples. A escrita dela, gente, não tem nada assim de... Nossa, sabe, cheio de reviravoltas, é uma coisa muito ágil, não, até porque é a vida dela, né? Então não vai ter grandes reviravoltas, não tem acontecimentos assim fora do normal, nem nada, mas te cativa, te envolve, te faz refletir acima de tudo, sabe? A gente sente uma honestidade, uma simplicidade no texto que é muito interessante, essa falta de sentimentalismo, né, dela com a própria história. Não é fácil você escrever e se colocar à margem da sua própria história. Gente, deve ser um trabalho muito difícil, assim, realmente não é para qualquer um, né? Mas eu sinto também que ao escrever esse livro, eu imagino, né? Eu imagino que é uma forma dela homenagear esse homem, que de repente ela não entendeu tão bem em vida, né? E vocês vão ver que
entre ela e ele, apesar de ter uma relação honesta, uma relação simples de pai e filha, havia ali algumas pequenas travas e que de repente ela pode ter se arrependido de ter esse comportamento, né, ao longo dos anos. Então é um amadurecimento de sentimentos, um amadurecimento de visão, de relação, mesmo póstuma. É um amadurecimento de uma relação de pai e filha. Eu acho que a Annie, quando escreve, ela tá fazendo uma terapia, né? Ela tá ali processando melhor todos os sentimentos dela, né? A escrita nos proporciona isso, uma clareza de ideias, uma clareza de emoção. A gente consegue alinhar algumas coisas dentro da gente. Eu acho que acontece muito isso assim com os livros da Annie, né? Mas a gente se sente se sente contemplado, porque levanta questões assim universais, levanta questões que são pertinentes a todas as sociedades e mesmo passando em um tempo diferente, né? Já que vai ser lá até 1967, é um tempo muito diferente do nosso, mas nos proporciona ainda assim várias reflexões. Tem uma parte do livro que eu achei muito legal, que é quando tá na Segunda Guerra. O pai dela não é convocado porque ele já tá velho, né? Não tão assim, mas enfim, ele não foi convocado, mas ele teve um papel muito importante. Ele foi, de certa forma, um herói, porque como ele tinha esse comércio, ele conseguiu trazer mantimentos para a família dele e para outras famílias. Gente, conseguir mantimentos numa época de guerra, meu Deus, devia ser um sufoco, né? Vocês vão ver no livro lá o que acontece com o comércio dele e tudo mais, mas ele conseguiu. Então, assim, ele foi tão importante para aquela comunidade, né? Ele foi um herói mesmo, foi tão importante para essa possibilidade da Annie estudar, de se tornar quem ela se tornou. Enfim, um livro muito bom. Rapidinho você lê, 72 páginas. Eu li em 2 horas, super rápido. E aí depois que terminou, me trouxe um sentimento, sei lá, um sentimento esquisito assim, porque meu pai já faleceu. Eu acho que talvez para quem já perdeu o pai, esse livro vem de uma maneira diferente, assim. Eu acho que te entrega um sentido diferente, né, a leitura. E aí eu tive um relacionamento confuso com o meu pai. Não que eu tive, na verdade o meu pai tinha relacionamentos ruins com todas as pessoas, né? E ele já faleceu, já tem 7 anos, foi em janeiro de 2017. E aí, pela primeira vez, eu pensei, gente, eu acho que eu quero escrever sobre o meu pai. E talvez assim eu consiga processar melhor as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus traumas, os meus medos, as minhas forças, porque tem tudo disso, né? A relação de pai, mãe, filho sempre nos entrega muito tudo isso, assim, e de maneira muito humilde. Eu acho que eu me senti inspirada por Annie a de repente escrever, não que eu vá publicar. Mas eu acho que eu posso ter uma espécie de cura, pelo menos parcial, né? De saúde emocional através de uma escrita, do jeito que ela colocou aqui, sabe? São tantas lembranças e a forma dela enxergar durante a convivência e depois também, assim. Eu acho que isso ajuda muito, viu? Super indico para quem já perdeu o pai e tem questões mal resolvidas, de repente escrever, tentar fazer um livro. A gente não vai ser genial como Annie, eu pelo menos eu não tenho essa pretensão, mas eu acho que pode sim ajudar aí numa parcial cura emocional. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, gente. Como eu disse, pretendo ler todos de Annie, então em breve eu trago mais. Se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha e a gente se encontra nos próximos vídeos. Beijo!